Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha, que é o professor Jefferson, e aos alunos do nono ano, nas aulas de Geografia, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos geográficos das regiões, principalmente agora focando na região asiática. Então, atenção para a leitura do conteúdo na apostila da página 50 a 53. Nós vamos ver ali a região da Ásia Regional, Oriente Médio, Setentrional e Ásia Central, tá? Qual a importância, então, de a gente ver essa parte da Ásia? Lembrando, gente, que a Ásia é uma região dinâmica, muito dinâmica no ponto de vista político, religioso, populacional e cada vez mais, né, do ponto de vista econômico. Sem contar, claro, nos aspectos físicos dele, né, a diversidade que tem, porque nós temos uma variação de territórios muito grande, tá? Nós temos uma variação muito grande dentro da Ásia. Então, qual que é a visão geral do continente asiático? Bem, a Ásia tem aproximadamente, juntando ilhas tal, né, mais de 43 milhões de quilômetros quadrados, né? É um território muito grande, tanto que a Rússia, né, está dentro do território asiático, é o maior país desse continente, que tem aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, né? E o menor, né, tem 300 quilômetros quadrados, que é uma ilha, que é a chamada República das Maldivas, né, que tem só 300 quilômetros de território. O mais importante, gente, do território asiático é a diversidade cultural que temos ali, tá? Cultural, porque nós temos muitas culturas, religiões diferenciadas. A própria Índia, né? Só na Índia a gente tem uma diversidade religiosa inacreditável. Nós temos vários tipos de deuses e divindades ali que são cultuadas, mas nós temos também em outras regiões, tá? Mas nós vamos focar hoje principalmente na região, vamos lá, na divisão regional que nós temos ali. Então nós temos a Ásia Central, que é basicamente a Rússia, em outras palavras. Nós temos a Ásia Central, Oriente Médio, a Ásia Meridional, que é ali a parte da Índia, né, tal, Sudoeste Asiático e a chamado Extremo Oriente, né, que é conhecido como a região ali da China, né? Bem, o que nós temos que pegar principalmente ali dessa região, tá? Então, a Ásia é o berço das grandes religiões do mundo. As religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles vão ter o surgimento nessa região asiática. Nós temos o hinduísmo, que é a religião politeísta, o budismo, religião não teísta, que também vai surgir na Ásia, ou seja, as maiores religiões do mundo surgiram na região da Ásia, né? E essa região, esse continente em si, ele pode ser dividido nessas 6 subdivisões, que é o Oriente Médio, onde predominam os países árabes, a região central, onde se localizam vários países que fizeram parte da União Soviética, né? Ou seja, essa região central aqui, que está em rosa, nós temos vários países aí que fizeram parte um dia da União Soviética, que depois, né, do fim da União Soviética, se tornaram independentes e são considerados como a região da Ásia Central. Nós temos a Ásia Setentrional, que é composta pela Rússia, basicamente. Extremo Oriente, que se destaca o Japão e a China. Sul da Ásia, ou Ásia Meridional, no qual a Índia é o principal país. E o Sudeste Asiático, em que estão alguns dos territórios que são chamados de tigres asiáticos. Tá? Vamos ali para os aspectos físico-naturais da Ásia, né? Então nós temos aí mais de 44 milhões de quilômetros quadrados. A Ásia é separada da Europa basicamente por uma cordilheira de montanhas chamado Montes Urais, né? Nós temos vários mares que banham essa região, que, por exemplo, nós temos o Mar Cáspio, Mar Egeu, Mar Mediterrâneo, o Mar Negro. Nós temos outros também, que é o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, separam a África da Ásia. No sul do continente nós temos o Oceano Índico, a leste o Oceano Pacífico e ao norte o Oceano Glacial Ártico. Tudo isso daí, essa quantidade de temperaturas diferentes, nos mostram que essa região da Ásia ela tem uma
diversidade de clima inacreditável, porque nós temos temperaturas altamente geladas, nós temos temperaturas quentes, nós temos temperaturas amenas que vão interferir no clima no interior do continente. Né? O que mais? Vamos lá, na parte climática da Ásia, nós temos algumas regiões aí, né? Nós temos, por exemplo, a parte da equatorial, que é mais focada ali nos tigres asiáticos, o tropical úmido, que ali pega um pouco da Índia, né, e um pouco da China. Nós temos o tropical seco, que embora seja quente, ela é quente e seca, porque nós temos montanhas que impedem a chegada da umidade naquela região. Nós temos um clima temperado, que é um clima bem mais variado, né? Tem o clima mediterrâneo, né, que é basicamente causado pela temperatura do oceano. E tem os climas mais frios, que é o clima polar, que é basicamente ali na região russa, e o clima de montanha, que também é um pouco mais frio pela altitude. Lembrando sempre daquela regra, né? Quanto maior a sua altitude, mais frio ela fica. E quanto menor a altitude, a média ser a temperatura maior. Então, por isso que o clima de montanha, embora esteja no meio do continente, ele vai ser frio, porque ele vai estar numa altitude muito maior do que os outros locais, tá? Já na parte de relevo e da hidrografia, nós temos os maiores, na Ásia, gente, é o local onde tem os maiores planaltos do mundo, com regiões planas, né, que tem mais de 5.000 metros, né, com altitudes que beiram mais ou menos 5.000 metros. E uma das maiores cadeias de montanhas, como o próprio Himalaia, né, que é uma montanha gigantesca, onde as pessoas vão lá para poder escalar também, e os Montes Urais, né. Bem, gente, para poder a gente fechar essa parte, nós temos que entender que é lógico, é uma introdução sobre a Ásia no geral. Nós vamos focar especificamente nas próximas lições, mas a Ásia ele é marcado pela diversidade, tanto cultural, por ter essa quantidade muito grande de tipos de pessoas, religiosidades, costumes, alimentação e assim por diante, né? E a Ásia também ela é marcada pela diversidade de relevos, de climas, porque ela é banhada por vários mares. Nós temos relevos variados que também alteram a temperatura e o clima da região. Então, muito cuidado quando vocês forem estudar, ler o conteúdo, façam anotações sobre o relevo, sobre o clima e formação vegetal do período, tá? Bem, para hoje eu vim deixar um vídeo complementar que vai explicar um pouquinho mais sobre a Ásia Setentrional e a Ásia Central, que vai estar na descrição. Assistam, façam anotações no caderno. E eu vou deixar duas páginas de exercício, que é a página 53 a 55 da apostila de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.